Bem-vindos à nossa quarta aula da jornada Durma Bem, Viva Melhor. E eu espero de coração que você esteja assimilando todo o conteúdo e aplicando aquelas dicas simples e práticas que eu passei nas aulas anteriores. Dormir, como você já entendeu, é um ótimo remédio, ou seja, um recurso importantíssimo para a promoção da nossa saúde e do nosso bem-estar em todos os níveis. Na aula de hoje, eu quero passar para você 4 dicas naturais, simples, que certamente vão ajudar você a dormir com mais qualidade, para acordar no dia seguinte com disposição, com energia, com vigor. Bom, a primeira dica que eu quero falar com você é de uma preparação necessária para a sua mente ficar mais tranquila na hora em que você se sentar na cama ou na hora em que você se deitar na cama. Por exemplo, geralmente a gente vai dormir depois de assistir televisão, depois de estar mexendo no telefone, depois, muitas vezes, de recém-chegar de uma jornada de trabalho ou de estudo, por exemplo, e a mente da gente demora um tempo para se acalmar. E se ela não se acalmar, o sono demora para surgir. Por isso mesmo, eu quero te passar agora uma estratégia muito simples e o melhor, grátis, que você pode aplicar no momento em que você já for para o quarto. Eu estou me referindo aqui à respiração. Quando você utiliza a respiração de um modo controlado, criando um ritmo lento, por exemplo, o seu cérebro, seu sistema nervoso de uma forma geral, acaba respondendo positivamente a esse tipo de estímulo e naturalmente vai pacificando aquela agitação natural por conta dos momentos anteriores. Como que você pode fazer isso? Você se senta na cama ou numa cadeira ao lado da sua cama, só que já é importante que o seu quarto esteja com as luzes apagadas, nada de estímulo de claridades, de luzes, porque isso acaba ativando o nosso cérebro e a nossa intenção é diminuir a atividade do cérebro. Então você se senta, porque essa postura com a coluna mais ereta, ela é importante na prática de uma respiração controlada, e para um pouquinho, fecha os seus olhos e começa a criar o ritmo ideal para tranquilizar o cérebro. Como que é isso? A dica é a seguinte: você vai inspirar contando, por exemplo, até 3 ou 4 e vai soltar o ar mais lento do que puxou. Por exemplo, eu inspiro e solto. Ou seja, deu praticamente o dobro do tempo. Essa expiração lenta é o que mais gera o impacto que a gente quer no nosso cérebro, porque assim o cérebro se tranquiliza e você prepara o seu cérebro para o repouso. Ele entra mais facilmente nas ondas cerebrais ideais do descanso, para um aprofundamento maior. Aplique essa técnica que eu tenho certeza que isso vai te ajudar a dormir melhor. Lembre-se, a sua respiração ela precisa ser lenta, porém muito confortável. Se não está tendo conforto na prática, ajuste para que ela fique ideal, ok? A segunda dica que eu vou te dar agora, para que você tenha uma qualidade de sono melhor, é usando plantas medicinais. Estamos falando então de fitoterapia, o uso das plantas com finalidades terapêuticas. E para dormir, quais seriam plantas medicinais ótimas para relaxar o nosso sistema nervoso e facilitar o aprofundamento do nosso sono? Eu vou te sugerir 2 plantas. São plantas simples que você acha facilmente, seja ela já seca ou mesmo alguns lugares que você encontra ela in natura. Estou me referindo ao capim-limão
e a melissa. Provavelmente você já tomou chá dessas duas plantas em algum momento. Talvez a sua avó já tenha te dado o chá de melissa, de capim-limão, para relaxar, para dormir melhor. E porque de fato essas plantas têm esse efeito. E o meio de você fazer isso é também muito simples. Você pega essas duas plantas, mistura as duas, pode picar as folhinhas e para cada xícara de chá, ou melhor, para cada xícara de água, você vai usar o equivalente a 1 colher de sopa da mistura dessas duas plantas, melissa e capim-limão. Você vai usar o método infusão. O método infusão também é muito simples. É aquele método em que você começa a ferver a água, você desliga, coloca as plantas que você já separou, o equivalente a 1 colher de sopa, para o equivalente a 200, 250 ml de água, tampa e espera em torno de 7 minutos, de 7 a 10 minutos, com aquela água abafada pela tampa. Depois disso, você coa e o seu chá está pronto para ser tomado. Mais detalhe, não use açúcar para adoçar. Tome o chá. Se você não tem o hábito de fazer assim, experimente tomar chás sem açúcar. Tome 1 xícara em torno de 40 minutos antes do horário que você deita para dormir e veja a diferença que isso pode fazer no seu sono. Depois você também me conta como foi para você. Terceira dica natural para melhorar o seu sono de uma forma simples e prática. Nós vamos usar uma prática terapêutica da hidroterapia. O uso inteligente e terapêutico da água. Essa prática é uma prática que eu acho que você também já fez em algum momento da sua vida ou já viu alguém fazendo. Estou me referindo ao banho de escalda-pés, em que você utiliza água quente, mas banhando apenas os pés, até a altura do tornozelo. Como se faz isso? E como isso pode impactar positivamente o meu sono? Primeiro, como se faz? Você vai ter que esquentar a água, ou vai pegar a água mais quente do chuveiro mesmo, a uma temperatura aproximadamente de 40 graus. É uma temperatura em que você encosta na pele e que você acha suportável, mas tem que ser bem quente. Porém, suportável, senão vai machucar a sua pele. Você vai pegar uma bacia que de preferência não seja muito usado para colocar produtos químicos de limpeza, coisas do tipo, e uma bacia que tenha um tamanho suficiente para caber os seus 2 pés e também que tenha uma altura suficiente para cobrir a altura do seu tornozelo, porque assim a gente tem toda a região do pé sendo beneficiada pelo banho de escalda-pés. Feito isso, selecionou já a água, a bacia, você vai sentar numa cadeira ou mesmo no próprio quarto, sentado na cama. Você vai colocar os 2 pés nessa bacia com água quente, deixando ao lado dessa bacia de preferência água mais quente do que aquela que você selecionou, para ir acrescentando a cada 5 minutos mais ou menos mais água quente, e assim a gente mantém a temperatura da água da bacia sempre próximo aos 40 graus. Essa prática você tem que fazer durante uns 20 minutos pelo menos, ou seja, um banho de escalda-pés quente com tempo mais prolongado, e vai ficar ali com o pés sentadinho, numa boa. Você pode inclusive aproveitar para fazer já a dica que eu dei lá no começo, que é respirar num ritmo mais lento. Terminou os 20 minutos de escalda-pés, seque seus pés, tira a bacia dali e pode deitar para dormir. Essa prática ela relaxa significativamente o nosso sistema nervoso, fazendo com que o sistema nervoso autônomo parasimpático se ative e o simpático
desative, facilitando, portanto, você entrar num sono mais profundo, mais relaxante, mais regenerador. Pratique e também depois me conte como foi. Por fim, a quarta e última dica natural para melhorar a qualidade do seu sono e você acordar no dia seguinte com mais energia e disposição para cumprir todas as suas tarefas. E essa quarta dica natural está no campo da alimentação. Essa já não é uma prática para você fazer necessariamente logo antes de dormir, até porque não é adequado que você se alimente pouco tempo antes de dormir. É bom que você espere pelo menos umas 2 a 3 horas e aí então dormir depois da última refeição. Mas essa dica ela serve para o seu dia a dia e isso irá impactar a qualidade do seu sono também no dia a dia. Eu estou me referindo ao uso de alimentos que são ricos no nutriente, um aminoácido específico chamado triptofano. Por que o triptofano exatamente? Porque o triptofano é um aminoácido precursor de alguns hormônios e neurotransmissores. Um deles que você conhece certamente é chamado de serotonina. Mas não é sobre a serotonina que eu quero falar para você. É sobre a melatonina. O triptofano é um aminoácido que é tanto precursor da serotonina quanto ele é precursor da melatonina. E o que é a melatonina? Um hormônio produzido pela glândula pineal, uma glândula que tem bem lá no centro do cérebro e que essa glândula produz esse hormônio que ajuda a regular o nosso ciclo circadiano, regular o aprofundamento do sono, a qualidade do nosso sono, o aprofundamento do nosso sono e você tendo obviamente uma noite mais bem dormida. Então, quais os alimentos são ricos em triptofano? Vá anotando aí, pegue um papel e uma caneta, já registre e se você não tem na sua casa, vá comprar para usar no dia a dia. Vamos lá! Uma fruta rica em triptofano, adivinha qual é? A banana. A banana é uma das frutas mais ricas nesse aminoácido essencial. Um outro alimento que você pode extrair triptofano também é o cacau. E nessa você pode inclusive consumir diariamente chocolate, que é feito de cacau. Mas detalhe, não aquele chocolate ao leite, que tem muito mais açúcar, às vezes gordura hidrogenada, do que de fato o cacau, que é o que mais nos interessa. Estou falando aqui de chocolates com pelo menos 70% de cacau, 75%, 80% de cacau. É um pouco mais amargo, mas é muito rico em triptofano. Inclusive, vai melhorar até o seu humor, porque lembra da serotonina? A serotonina é aquele neurotransmissor importante para regular o nosso estado de espírito, além de nos ajudar a produzir a melatonina. O que mais que tem triptofano? Eu posso falar aqui para vocês da aveia, eu posso falar aqui da linhaça. Consuma no dia a dia regularmente para ter triptofano suficiente. Mas outros alimentos também têm. Eu cito aqui os frutos oleaginosos, as castanhas, nozes principalmente. Consuma nozes todos os dias, 1, 2 nozes todos os dias, castanha do Pará, entre outras oleaginosas. Posso citar também para você, vá anotando aí, não deixe de ter essa lista para melhorar a qualidade do seu sono. As sementes de abóbora são ricas em triptofano também. Além das leguminosas, eu posso citar o feijão azuki, eu posso citar a lentilha, que são excelentes fontes também de triptofano, mas eu posso citar outros tipos de alimentos como os ovos. Os ovos também têm triptofano, vale a pena consumir, de preferência os ovos orgânicos ou ovos caipiras, mas claro, se não conseguir achar sempre, consuma o ovo comum de granja, sim, ovo de codorna, por exemplo. Para quem consome carnes, o peixe é uma fonte boa de triptofano. E para quem não consome carnes ou para quem é vegano, eu posso citar uma fonte boa também, que é o queijo tofu, que ele é feito a partir da soja. Veja,
tem uma lista de vários alimentos que você pode consumir no dia a dia. Não que você precise consumir todos os dias, mas ao longo da semana tente consumir uma variedade maior desses que eu falei para você. Assim você absorve triptofano, ele é convertido em melatonina e aí então o seu sono fica mais profundo. Faça a experiência e, como disse das outras vezes, me conte como está sendo para você. Bom, chegamos ao fim então da nossa quarta aula da jornada Durma Bem, Viva Melhor. Para mim foi um prazer apresentar essas dicas para você. Elas fazem a diferença porque são dicas que eu dou no consultório com os pacientes que me procuram e você tem essa informação agora gratuitamente. Aproveite ao máximo, aplique no seu dia a dia aquelas técnicas para aplicar antes de dormir e também a técnica da alimentação mais saudável para você aplicar ao longo do dia, ao longo do dia a dia, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê na nossa próxima aula, que vai ser uma aula ao vivo.